No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Jacques segue articulando seus planos. Ele exige que Ricardo afaste Rosa do comando da Boaz, alegando que a matriarca não tem forças para seguir à frente da empresa. Mas, longe de qualquer preocupação real, sua intenção é apenas abrir espaço para assumir o controle. Paralelamente, Jacques ainda promove Pam no lugar de Natara, em um movimento calculado para criar desavença entre as duas funcionárias. E não para por aí. Ele tenta manipular Rosa, mas a matriarca desperta de seu devaneio e o repreende sem piedade, deixando claro que não será tratada como uma marionete. Enquanto isso, Rosa recria um baile inspirado em suas memórias e todos acabam embarcando no devaneio da matriarca. O ambiente iluminado, a música e a atmosfera nostálgica fazem com que por alguns instantes as tensões se dissolvam e todos se entreguem a uma noite mágica. Mas a harmonia é frágil. Pam se irrita com Danilo por ele insistir em se aproximar de Nina, e um clima de rivalidade toma forma. Já Gisele, por sua vez, se recusa a aceitar o perdão de Ayla, mostrando que algumas feridas ainda estão abertas demais para cicatrizar. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Em meio a esse turbilhão, Nina decide abrir o coração para Danilo e fala sobre Deco, revelando segredos que podem mudar o rumo de suas escolhas. Em uma conversa descontraída, a jovem também comenta com Filipa que gostou de vê-la próxima de Jacques, revelando um olhar curioso sobre essa relação inesperada. Manuel, com seu jeito conciliador, acredita no futuro da sobrinha e incentiva a aproximação entre Nina e Danilo, certo de que esse encontro pode significar um novo começo. Mas os ventos da noite trazem ainda mais reviravoltas. Palmeira inicia uma chantagem contra Manuel, deixando Marlon desconfiado das verdadeiras intenções por trás dessa armadilha. Léo, por sua vez, demonstra preocupação crescente com Stephanie, pressentindo que algo ruim está prestes a acontecer. E para fechar a noite em clima de emoção, Samuel toma coragem e pede Léo em namoro, trazendo um sopro de esperança em meio ao jogo de intrigas, rivalidades e paixões que ameaçam mudar para sempre os destinos da Boaz e de todos ao redor. Jacques é intimado pela polícia para depor sobre a morte de Abel e o cerco se fecha. O caso não foi fechado. Jacques será surpreendido de forma brutal com a chegada de uma intimação policial. O empresário, que se julgava blindado por suas manipulações e acreditava que o caso envolvendo a morte de Abel tinha sido enterrado para sempre, verá o cerco se fechar de um jeito que nunca esperava. A tensão começará logo cedo, quando um investigador da 16ª DP chegará de forma discreta à sede da Boaz. O homem atravessará a portaria, causando certo incômodo aos funcionários, que logo perceberão o clima estranho. Ricardo, sempre atencioso quando se trata de proteger o comparsa, será o primeiro a encontrá-lo. "Estou procurando o senhor Jacques Boaz", dirá o policial, erguendo o olhar firme. Ricardo, tentando manter a naturalidade, responderá com um meio sorriso. "Ele está em reunião, mas posso conduzir o senhor até lá." O investigador não hesitará. "É melhor que seja agora. É um assunto de interesse policial." A frase ecoará pelos corredores e os funcionários trocarão olhares desconfiados, murmurando entre si. O nome de Jacques, ligado a uma investigação, será como faísca jogada em pólvora. Quando Ricardo entrar na sala acompanhado do policial, Jacques estará ao telefone, dando ordens ríspidas a um fornecedor. Assim que perceber a presença do investigador, interromperá a ligação no ato. O silêncio tomará conta do ambiente. "Senhor Jacques Boaz?" questionará o homem, já estendendo um envelope. "O senhor está intimado a comparecer à 16ª Delegacia Policial para prestar depoimento sobre o caso do falecido Abel Boaz." A mão do empresário tremerá por um instante. Ele pegará o documento, folheando rapidamente, antes de devolvê-lo a Ricardo, como se fosse apenas mais um papel entre tantos outros. Mas o rubor repentino em seu rosto o entregará. Ele estava abalado. "O caso não foi fechado?" questionará Jacques, num tom de falsa surpresa. "O senhor deve comparecer para esclarecimentos. Wanderson continua foragido."
e o inquérito permanece em aberto, retrucará o investigador, seco, antes de se retirar. O peso daquelas palavras cairá sobre todos. Ricardo tentará disfarçar, mas o olhar dele trairá a apreensão. Eles estão voltando a mexer nesse vespeiro, murmurará o comparsa, percebendo o nervosismo do amigo. Mal o policial deixar o local, Jacques perceberá que não está sozinho. Do lado de fora da sala, espiando discretamente, estarão Samuel, Léo e Tânia. O trio terá acompanhado cada detalhe da cena. Perderam alguma coisa aí fora? Disparará Jacques com o olhar afiado como lâmina. Léo, irônica, não deixará barato. A gente tá só sentindo a brisa do que mesmo, Tânia? Vingança? Responderá Tânia, debochada. O empresário não suportará a provocação. Cala a boca, menina! Esbravejará antes de voltar sua fúria contra Samuel. Isso é culpa sua, moleque insolente! Foi você que inventou essa história! Você que mexeu onde não devia! Mas Samuel, firme, não recuará. Eu não inventei nada, tio. Só tô chegando cada vez mais perto da verdade. A tensão se tornará insuportável. Num ímpeto, Jacques avançará contra o sobrinho, agarrando-o pelo colarinho e puxando-o para dentro da sala. Os papéis sobre a mesa cairão ao chão e Ricardo tentará intervir. Era isso que você queria, Samuel? Ver sua família humilhada, arrastada pela polícia? Berrará o vilão, o rosto tomado de ódio. Mas Samuel, mesmo sendo sacudido, manterá o olhar firme. Você já tem prática nisso. Esconder, manipular, destruir quem atravessa o seu caminho. As palavras cortarão Jacques como uma navalha. Por um segundo, ele ficará sem reação, encarando o rapaz como se tivesse ouvido a voz de Abel ecoar através dele. Tentando retomar o controle, Jacques apelará para o drama. Não basta a perda que nossa família já teve? A morte do Abel já não nos feriu o suficiente? E você, em vez de ajudar, só arruma mais problema. Samuel não se deixará manipular. É só um depoimento, tio. Quem não deve, não teme. Se você não tem nada a esconder, não tem por que se preocupar. Léo, que até então observava em silêncio, dará o golpe final. Mas ele tem, Samuel. Todo mundo sabe. A questão é, quando a máscara vai cair de vez? Após a explosão, Jacques se trancará em sua sala, andando de um lado para o outro como fera enjaulada. Ricardo tentará acalmá-lo. Olha, você vai depor, vai dar suas respostas. Eles não têm nada concreto contra você. O Wanderson ainda é o bode expiatório. Mas Jacques, paranoico, não acreditará. Você não entende, Ricardo. Cada vez que esse assunto volta, é como se Abel voltasse do túmulo para me assombrar. Samuel não vai parar, Léo também não. E essa Tânia, essa menina tem o mesmo olhar da mãe, um olhar que me acusa sem dizer nada. Ricardo insistirá. Então é melhor você se preparar. A polícia pode até não ter provas, mas basta um vacilo seu no depoimento para tudo desmoronar. Enquanto isso, nos corredores da Boaz, os comentários se espalharão como rastilho de pólvora. Funcionários cochicharão sobre a intimação, lembrando dos boatos antigos envolvendo a morte de Abel. O clima se tornará pesado e a autoridade de Jacques começará a ser corroída. Na mansão, a notícia chegará rapidamente. Rosa, já fragilizada, ficará em choque ao ouvir que o filho precisa depor. Meu Deus, Jacques, o que mais você esconde de mim? Questionará ela, entre lágrimas. Filipa, por sua vez, oscilará entre a defesa do irmão e a dúvida cruel. Ele pode ser um monstro, mas será que teria coragem de matar o próprio sangue? Já Davi, atormentado pela revelação recente de que Jacques é seu verdadeiro pai, ficará dividido. Se ele for mesmo culpado pela morte do tio Abel, o que isso faz de mim, o filho de um assassino? E Ayla, grávida e vulnerável, sentirá na pele o peso da herança maldita que carrega. Tudo se encaminhará para uma sequência de embates intensos. Jacques, acuado, tentará manipular ainda mais os que o cercam, enquanto Samuel e Léo se fortalecerão em sua busca pela verdade. O depoimento na 16ª DP não será apenas uma formalidade.
será o início de uma batalha ainda mais sombria, onde cada palavra dita poderá significar a queda definitiva de Jacques. E, como se não bastasse, boatos surgirão de que novas provas podem aparecer a qualquer momento. Um documento escondido, uma testemunha disposta a falar, ou até mesmo o reaparecimento de alguém que todos julgavam desaparecido. Jacques chegará à 16ª DP com o semblante carregado. Apesar do terno alinhado e da postura de homem de negócios respeitável, suas mãos denunciarão um leve tremor. Ricardo estará ao seu lado, tentando passar confiança, mas a verdade é que ambos sentirão o peso do momento. Na recepção, Samuel e Léo também estarão presentes, fingindo aguardar outra audiência. A provocação será clara. Ao notar a presença dos dois, Jacques disparará um olhar mortal. "Vieram assistir meu depoimento, é isso?" rosnará. "Não! Viemos assistir sua queda", retrucará Léo, firme, deixando o vilão ainda mais irado. O investigador Vandré, responsável pelo caso, conduzirá Jacques até a sala de interrogatório. Lá, o clima será sufocante. "Senhor Jacques, sabemos que o caso Abel Boaz nunca foi devidamente esclarecido. Wanderson continua foragido, mas alguns pontos da investigação levantam dúvidas. O senhor tinha divergências com seu irmão?" questionará o policial. Jacques, com voz controlada, responderá: "Divergências profissionais, apenas. Coisas de empresa. Mas isso não significa que eu desejava a morte dele." O investigador insistirá: "O senhor pode explicar por que testemunhas afirmam que houve uma discussão acalorada entre vocês pouco antes do acidente que tirou a vida de Abel?" Jacques engolirá em seco: "Discutimos, sim. Mas irmãos discutem. Eu jamais seria capaz de algo assim." A pausa dramática chamará a atenção. O investigador anotará algo em sua prancheta, deixando Jacques inquieto. Do lado de fora, Samuel conversará com Léo. "Ele está vacilando. Cada vez que fala do Abel, parece que sente medo da própria sombra", dirá o rapaz. "É porque sabe que a verdade está cada vez mais perto", completará Léo, convicta. Samuel não conseguirá mais segurar o peso das descobertas que fez sobre Jacques e, em meio a uma brincadeira inocente, encontrará em Léo a única pessoa em quem poderá confiar. O reencontro dos dois em um esconderijo improvisado, a banheira de um dos banheiros luxuosos da mansão, será palco de revelações perigosas, de memórias que reacenderão sentimentos e de uma cumplicidade que Jacques e Ricardo jamais imaginaram que poderia renascer. Tudo começará com uma fofoca aparentemente banal. Tânia, tomada pelo desejo de desabafar e plantar intrigas, procurará Samuel em um momento de irritação. A mulher deixará escapar que Ricardo não mantém o cargo na Boaz apenas por competência, mas por algo muito mais obscuro. "Você acha mesmo que o Ricardo tá lá só porque é advogado esperto? Engano seu, Samuel. Ele sabe de coisa pesada. Coisa que, se ele abrir a boca, acaba com a carreira do Jacques em 2 minutos." As palavras cairão como uma bomba na mente do rapaz. Samuel tentará disfarçar o choque, mas sua inquietação será visível. O jovem passará o resto do dia com o pensamento fixo. Se Tânia falou aquilo, é porque alguma verdade existe. Tomado pela urgência, Samuel decidirá pressionar Ricardo. O encontro dos dois no escritório da Boaz será carregado de tensão. "Ricardo, eu vou ser direto. O que você sabe sobre o Jacques? E não me venha com evasivas." "Não sei do que está falando, Samuel." "Sabe sim. Tânia me disse que você guarda alguma coisa contra ele, e eu vou descobrir, quer você colabore, quer não." Ricardo, em vez de perder o controle, manterá uma calma artificial, medindo cada palavra como quem joga xadrez. Mas justamente essa calma denunciará que o advogado esconde algo. O silêncio dele, mais eloquente que qualquer resposta, deixará Samuel ainda mais desconfiado. "Pode ficar me olhando assim, mas lembra do que eu tô dizendo. Segredo nenhum fica enterrado para sempre", disparará Samuel antes de sair. De volta à mansão, ainda com a mente fervendo, Samuel ouvirá risadinhas e passos leves pelo corredor. Ao abrir a porta do banheiro, deparará com uma cena insólita. Léo, espremida dentro da banheira, tentando abafar o riso. "Chiu,
Ou se esconde ou vaza, dirá ela divertida. Samuel não resistirá. Fechará a porta e entrará na banheira ao lado dela como cúmplice. Nesse instante, ambos serão transportados ao passado, quando Sofia, carente da presença do pai, os trancou ali para que ficassem juntos. Engraçado. Parece que nada mudou, comentará Samuel, olhando para Léo com ternura. Mudou sim. Naquele dia Sofia só queria se sentir menos sozinha. Agora ela brinca porque aprendeu a lidar com a falta. Mas a saudade dela ainda existe, Samuel. As palavras da babá tocarão fundo o coração dele. A lembrança do irmão, Abel, pesará como uma sombra. Mas o momento de fragilidade se transformará em coragem. Samuel decidirá abrir seu coração e revelar o que descobriu. Léo, preciso te contar uma coisa séria. Descobri que o Ricardo sabe algum podre do Jaques. A Tânia deixou isso bem claro. Léo arregalará os olhos, surpresa. O coração dela baterá acelerado. A babá perceberá que não se trata apenas de uma fofoca, mas de um segredo que pode explodir como dinamite. Mas... você tem certeza? Isso pode ser perigoso demais, Samuel. Se o Jaques descobrir que você está atrás disso... Eu não posso ficar parado, Léo. Ele já fez muito mal para essa família. Se Ricardo sabe de alguma coisa, eu vou arrancar, nem que seja a última coisa que eu faça. A intensidade do olhar dele deixará Léo sem palavras. Ela sentirá que aquele segredo é o início de algo grande, mas não terá tempo de responder. De repente, a porta se abrirá com força. Sofia, sorridente, pulará para dentro do banheiro. Achei vocês. Sabia que iam se esconder aqui? O clima entre Samuel e Léo será quebrado num instante. Samuel forçará um sorriso, enquanto Léo respirará fundo, tentando disfarçar a tensão. A menina, inocente, não perceberá que acabara de interromper um momento decisivo. Enquanto isso, em outra parte da mansão, Tânia relembrará com ironia a forma como soltou a fofoca. Ela própria não sabe os detalhes, mas terá prazer em ver Samuel inquieto. Já Ricardo, sozinho em seu escritório, olhará para uma pasta trancada à chave. O segredo que ele guarda é mais sujo e perigoso do que qualquer um imagina. E envolve não apenas Jaques, mas também a morte de Abel. Ricardo, suando frio, murmurará para si mesmo. Se esse garoto continuar cavando, vai acabar descobrindo tudo. E aí, nem eu, nem Jaques vamos ter saída. A partir daí, o clima se tornará cada vez mais pesado. Samuel, ainda abalado com a interrupção, buscará novas formas de se aproximar de Ricardo. Léo, por sua vez, passará a observar cada movimento dentro da mansão, temendo que Sofia acabe envolvida na guerra de segredos. A cumplicidade entre Samuel e Léo crescerá em silêncio, alimentada por olhares, lembranças e pela certeza de que apenas juntos conseguirão enfrentar a tempestade que se aproxima. Mas enquanto isso, Jaques permanece no escuro, acreditando que controla todos ao seu redor. O que ele não imagina é que o próprio advogado que diz defendê-lo pode ser a chave da sua ruína. O clima entre Samuel e Léo vai se intensificar de um jeito inesperado. O que começará como uma simples brincadeira de Sofia acabará se tornando o momento ideal para uma revelação capaz de mudar os rumos da família Boaz. O esconderijo improvisado, uma banheira antiga da mansão, reacenderá lembranças, sentimentos abafados e principalmente um segredo que Samuel não pode mais guardar. A primeira fagulha será acesa por Tânia. Amargurada, sempre pronta a usar a língua como arma, ela jogará a informação no colo de Samuel como quem joga gasolina em uma fogueira. Você não percebe? O Ricardo só continua empregado porque sabe de coisa pesada do Jaques. Se abrir a boca, o teu tio desmorona. O rapaz ficará perturbado. Até então, desconfiava dos métodos de Jaques, mas não tinha provas concretas. Agora, com essa fofoca, uma nova trilha se abrirá diante dele. A curiosidade se transformará em necessidade. Descobrir a verdade por trás do silêncio de Ricardo. No escritório da Boaz, Samuel encurralará o advogado. Ricardo, eu não vou rodear. O que você sabe do Jaques? Não sei do que está falando. Sabe sim. A Tânia me disse. Você o mantém refém de alguma coisa. E vou descobrir, queira você ou não. Ricardo manterá a compostura,
mas sua frieza só servirá para aumentar as suspeitas. O advogado fingirá não entender, mas por dentro se corroerá de medo. O que Samuel ainda não sabe é que esse segredo envolve não apenas a corrupção de Jacques, mas também circunstâncias obscuras da morte de Abel. De volta à mansão, Samuel se deparará com uma cena inusitada. Léo encolhida dentro da banheira, rindo baixinho, enquanto Sofia corre pelo corredor. "Xiu! Ou se esconde ou vaza!" dirá a babá. Sem pensar duas vezes, Samuel entrará também. Os dois, lado a lado, rirão da situação e recordarão do dia em que Sofia os trancou juntos, tentando criar um novo lar para si. Léo explicará que a menina, naquela época, só queria se sentir menos órfã da presença paterna. Sofia vira uma das herdeiras da Boaz e faz Jacques perder o poder que tanto queria. O destino de Sofia sofrerá uma virada inesperada e decisiva. Rosa, cada vez mais fragilizada pela luta contra o Alzheimer, mas ainda consciente do risco que corre diante da ambição desmedida de Jacques, tomará medidas drásticas para proteger a neta. Temendo que o próprio filho a interdite para assumir sozinho o controle da Boaz, a matriarca da família antecipará uma jogada estratégica que mudará completamente a rota do poder dentro da empresa. A veterana decidirá que não pode mais adiar uma escolha que vinha amadurecendo em silêncio. Em seus momentos de lucidez, Rosa compreenderá que está cercada. De um lado, a doença que ameaça roubar sua memória e sua autonomia. De outro, o filho vilão, pronto para usar qualquer fragilidade contra ela. Será nesse turbilhão de sentimentos que a matriarca buscará uma saída que impeça Jacques de triunfar em sua ambição doentia. Determinada, Rosa procurará especialistas para realizar uma série de exames clínicos, exigindo um laudo que comprove sua plena capacidade mental no momento das decisões. "Não quero que amanhã venham dizer que eu não sabia o que estava fazendo", dirá a veterana com firmeza ao médico, mesmo com a voz embargada pela emoção. Esse documento médico será sua arma secreta. Com ele em mãos, Rosa partirá para a elaboração de um novo testamento. Acompanhada por Filipa, que se tornará sua confidente fiel nesse plano, ela comparecerá a um cartório em absoluto sigilo. Ali, assinará um documento que mudará toda a dinâmica da sucessão da Boaz. No testamento, Rosa garantirá que Sofia será uma das principais herdeiras, recebendo metade das ações da empresa. Além disso, nomeará Samuel como curador oficial de suas finanças e bens quando ela não tiver mais condições de gerir sozinha. É ele quem tem a coragem e a honestidade que me dão segurança. Samuel vai cuidar de mim e de tudo aquilo que Abel construiu, declarará emocionada diante do tabelião. Filipa, por sua vez, se tornará peça-chave na articulação. Comovida com a lucidez e determinação da sogra, ela se comprometerá a guardar segredo absoluto. "Eu não vou deixar que o Jacques descubra nada até ser tarde demais. Pode confiar em mim, Dona Rosa", prometerá, segurando firme a mão da veterana. A jovem acompanhará todos os trâmites, desde a preparação dos documentos até a assinatura final, ajudando a manter a discrição necessária. Para despistar Jacques, Filipa inventará compromissos falsos e até viagens de rotina ao médico, tudo para encobrir os reais movimentos de Rosa. Enquanto isso, na mansão, Jacques acreditará estar no controle. Instalado nos antigos aposentos de Abel, o vilão vigiará cada gesto da mãe, convencido de que pode manipular a doença dela a seu favor. Sem imaginar o contra-ataque que se desenha em segredo, Jacques se sentirá cada vez mais confiante de que está prestes a assumir sozinho todo o Império Boaz. O vilão já terá dado um passo importante. Conseguirá retirar o nome de Sofia do testamento antigo de Abel, deixando a menina completamente sem herança. Essa ação, feita às escondidas, será vista por ele como a vitória definitiva sobre Samuel e Léo. "Agora ninguém me tira da jogada. Essa empresa vai ser só minha", dirá ele, olhando para os documentos adulterados com um sorriso perverso. No entanto, o que Jacques não sabe é que sua própria mãe prepara um movimento ainda mais forte. A decisão de Rosa de reescrever o testamento surgirá como um verdadeiro escudo contra a ambição do filho. A revelação desse documento, no momento certo,
será capaz de desmontar anos de manipulação e deixar Jaques em completo desespero. Enquanto Rosa age no silêncio, Samuel começa a desconfiar dos passos do tio. Ele percebe as tentativas de Jaques de desestabilizar Léo, humilhar Sofia e manipular a todos na mansão. Com o coração apertado, o rapaz decide se aproximar ainda mais da avó, buscando apoio. A senhora não está sozinha, vó. Se precisar de mim, eu largo tudo para lutar pela Boaz e pela nossa família, garante, emocionado. Essas palavras darão a Rosa ainda mais coragem para seguir em frente. Em seus instantes de clareza, ela escreverá cartas, fará anotações e organizará pastas com provas de sua decisão, temendo que no futuro não consiga mais se explicar. A cada folha assinada, a veterana sentirá que está construindo uma muralha contra a tirania do próprio filho. Enquanto isso, Jaques continuará cego pela vaidade. Acreditando que já venceu, o vilão começará a se expor, tratando os demais familiares com desprezo e se vangloriando de que a Boaz agora tem um único dono. Suas atitudes arrogantes, no entanto, serão o prenúncio do grande baque que está por vir. O Novo Testamento será guardado em um cofre de confiança, fora da mansão, para impedir que Jaques tenha qualquer acesso. Rosa, mesmo com lapsos de memória, terá o cuidado de confiar uma cópia lacrada a Filipa, pedindo que a jovem só a revele quando sentir que não há mais volta. Se eu me perder de mim mesma, se um dia não lembrar nem do nome da minha neta, você vai se lembrar por mim. Vai lembrar que essa menina merece ser feliz, que ela tem direito a viver dignamente, sem que o Jaques coloque as garras nela, dirá Rosa, com lágrimas escorrendo em sua face marcada pelo tempo. Filipa, emocionada, prometerá cumprir o pedido até o fim. A senhora pode confiar em mim. Se ele descobrir, vai ser tarde demais. Eu mesma faço questão de ser o estopim da queda dele. Na mansão, o vilão seguirá em sua escalada de poder. Ele controlará reuniões da Boaz, mandará e desmandará nos empregados e começará a agir como se fosse, de fato, o único dono do império. Para intimidar, passará a trancar gavetas e cofres, vigiar os passos de Sofia e até ameaçar Léo, insinuando que ela poderá perder o emprego se não ficar do seu lado. Você não é nada aqui dentro, só está nessa casa porque eu permito. A hora que eu cansar, mando você embora com uma mão na frente e outra atrás, disparará ele ao encarar a jovem. O clima de terror crescerá na mansão, mas, do lado de fora, a trama de Rosa ganhará cada vez mais força. Samuel, sem saber de todos os detalhes, começará a sentir que algo grande está sendo preparado. Ele notará que Filipa anda misteriosa, mas preferirá não pressioná-la. O momento da virada virá de forma brutal. Jaques convocará todos da família para anunciar que, a partir dali, ele será o único administrador da Boaz, alegando que conseguiu limpar os registros e eliminar o nome de Sofia como herdeira. Rosa, mesmo debilitada, exigirá estar presente. Amparada por Samuel e Filipa, ela aparecerá na sala principal da mansão, surpreendendo a todos. Você pode ter mexido nos papéis do Abel, Jaques, mas esqueceu que eu ainda estou viva, dirá ela com uma força inesperada. O vilão ficará atônito. Do que a senhora está falando, mãe? Não inventa história, tentará disfarçar, mas a veterana ordenará que Filipa entregue o envelope lacrado. No documento, diante de testemunhas e advogados, constará a assinatura fresca de Rosa, validando o Novo Testamento. A revelação será um golpe avassalador contra Jaques. Sofia estará oficialmente entre as herdeiras da Boaz, com metade das ações sob sua posse, e Samuel será o curador oficial de todo o patrimônio. O vilão perderá completamente o chão. O rosto dele se transformará num misto de ódio e incredulidade. Isso é mentira. Vocês estão todos contra mim. Essa mulher não sabe nem o que comeu no café da manhã, como pode ter feito esse documento, gritará numa tentativa desesperada de desqualificar a mãe. Mas o laudo médico anexado ao testamento provará que no dia da assinatura, Rosa estava plenamente capaz de decidir.
A presença de testemunhas e a confirmação legal deixarão Jaques encurralado. Ele, tomado pela fúria, derrubará objetos, quebrará móveis e, aos berros, prometerá vingança. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ninguém tira de mim aquilo que é meu por direito. Bradará, deixando todos em choque com o surto. Mesmo abalada pelo esforço, Rosa se manterá firme. Você nunca entendeu o que é direito, Jaques. A Boaz não é só tijolo e dinheiro. É sangue, é suor, é dignidade. E você nunca teve nenhuma dessas coisas, dirá, emocionada, antes de ser amparada por Samuel. Sofia, que ouvirá tudo em silêncio, ficará em prantos. A menina abraçará a avó, agradecendo por tê-la protegido. Eu prometo que vou honrar isso, vovó. Eu nunca vou deixar ele destruir o que o pai Abel e a senhora construíram. Jaques fuça o antigo armário de Abel, encontra um envelope secreto escondido há anos e fica destruído por dentro. Uma revelação devastadora vai virar de cabeça para baixo a vida de Jaques e abalar os alicerces da mansão Boaz. O vilão, convencido de que está no auge de seu poder após se apossar dos espaços e bens de Abel, será surpreendido por um segredo que mudará para sempre sua forma de ver o irmão, Olívia e até os próprios filhos. Jaques começará a tarde revirando os pertences de Abel, já tomado pelo desejo de apagar qualquer vestígio do irmão dentro da casa. Ele abrirá gavetas, rasgará papéis, mexerá em livros e, num impulso, puxará um armário antigo, esquecido no fundo da sala. A mobília, empoeirada e pesada, parecia guardiã de algo que o tempo não conseguiu destruir. Ao girar a chave que ainda estava presa à fechadura, Jaques encontrará um compartimento oculto. Dentro dele, repousava um envelope pardo, selado, com o nome de Abel escrito à mão. A caligrafia trêmula denunciava algo íntimo, quase proibido. O que é isso? Um segredo do Abel? Murmurará Jaques, já tomado pela curiosidade e pelo veneno da suspeita. Ele abrirá o envelope com brutalidade e, ao folhear as primeiras páginas, ficará atônito. Clínica de reprodução assistida. Abel Rubem Boaz. Exames de sangue. Biópsia. Espermograma. Lerá em voz alta, gaguejando. Seus olhos, cada vez mais arregalados, percorrerão o laudo médico. Azoospermia não obstrutiva. Completa. Contagem 0 de espermatozoides. Abel não podia ser pai. Gritará tremendo as mãos. O vilão, acostumado a manipular segredos, finalmente tropeçava em um que não era seu, mas que mudava toda a sua história. O chão parecerá sumir debaixo de seus pés. Ao lado dos exames, havia também uma fotografia amarelada pelo tempo. Olívia, a primeira esposa de Abel, sorridente, segurando um pequeno porta-retrato com uma criança. Jaques, ao tocar a imagem, sentirá o coração disparar. Não, não pode ser, sussurrará, quase sem ar. Nesse instante, a mente de Jaques será transportada para o passado. Um flashback intenso o levará ao quarto de hotel onde, anos atrás, se encontrava com Olívia às escondidas. A lembrança voltará vívida, como se o tempo não tivesse passado. Você vai me chantagear? É assim que quer ficar comigo? É assim que me ama? Questionava Olívia, com lágrimas nos olhos e a respiração ofegante. Jaques, mais jovem, tentava se defender. Não, nunca vou te chantagear, Olívia. Eu te amo, e muito mais do que você a mim. Desde o nosso primeiro beijo, décadas atrás, faria qualquer coisa por você. Olívia firme se afastava, impondo sua condição. Então prove. Nunca conte a ninguém o que existiu entre nós, nem ao Abel. Por mim, Jaques, se você realmente me ama, se eu realmente te torno um homem melhor, então prove que já é esse homem. Enterre esse segredo comigo. A cena se dissolvia em sua mente, mas o peso da promessa quebrada voltava agora com força esmagadora. De volta à sala, Jaques caía na realidade, os exames ainda tremendo em suas mãos. A revelação era incontornável. Abel jamais poderia ser pai. Isso significava que os filhos que todos acreditavam ser de Abel, Davi e Aila, na verdade carregavam seu sangue.
Olívia, você sabia. E me usou. Você me enganou durante todos esses anos. Murmurará em estado de choque. O vilão começará a andar em círculos como uma fera enjaulada. A raiva e a dor se misturavam em um turbilhão de sentimentos. Pela primeira vez, Jacques não se sentia dono do jogo, mas vítima de uma armadilha do destino. Ele recordará de momentos com Davi e Ayla, agora vistos sob outra perspectiva. A risada de Davi, tão parecida com a sua própria na juventude. O olhar firme de Ayla, herdado talvez da determinação que sempre carregou. Pequenos detalhes que antes ignorava, agora ganhavam sentido cruel. Meus filhos, meus próprios filhos, e eu nunca soube. Vivi à sombra do Abel, acreditando que eles eram dele quando, na verdade, são meus. Ela escondeu isso de mim, Olívia. Dirá, despedaçado. A revolta de Jacques crescerá em proporções incontroláveis. Ele socará a parede, atirará o envelope contra o chão, mas logo se ajoelhará para juntar os papéis novamente, como se quisesse confirmar a cada segundo que aquilo não era um pesadelo. Sozinho, ele cairá no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. As lágrimas raras em sua vida escorrerão silenciosas. Pela primeira vez, o homem que sempre se orgulhou de não sentir fraqueza será consumido pela dor de uma verdade maior do que seu ego. Abel, você roubou até isso de mim. Viveu como pai dos meus filhos, e eu nem sabia. E você, Olívia, foi capaz de me negar a única coisa que eu sempre quis de verdade. Uma família, lamentará, em voz embargada. O silêncio da casa será sufocante. Cada canto da mansão parecerá zombar dele, lembrando-o de sua própria hipocrisia, sempre tão rápido para acusar, mas agora esmagado por uma revelação que desmontava sua identidade. Da dor nascerá uma nova obsessão. Jacques começará a imaginar como contar a verdade, se deveria revelar aos filhos que é o verdadeiro pai ou usar essa informação como arma contra todos. A mente dele se tornará um campo de batalha. Davi, Ayla, vocês são meus, sempre foram, e agora ninguém mais vai me impedir de tomar o que é meu por direito. Murmurará, deixando claro que o segredo recém-descoberto pode se transformar em seu próximo trunfo. Mas, antes de qualquer decisão, ele será corroído pelo vazio da traição. Olívia, você me usou, e eu nunca vou te perdoar. Jacques continuará sentado, os exames ainda espalhados pela mesa, encarando cada linha como se fossem facas atravessando sua carne. O silêncio da mansão, quebrado apenas pelo tic-tac insistente de um relógio antigo, será o cenário perfeito para o peso daquela revelação. Ele passará a mão pelos papéis novamente, quase obcecado, como se precisasse reler para acreditar. Seus olhos fixarão nos nomes: Davi Boaz, Ayla Boaz. O sobrenome que carregavam era uma mentira, um disfarce. Por trás, o sangue corria dele, Jacques. Eles são meus filhos. E ninguém nunca me disse, ninguém me deu esse direito. Nem o Abel, nem a Olívia. Murmurará com a voz quebrada. Uma mistura de dor e raiva tomará conta dele. A lembrança de Olívia sorrindo ao lado de Abel voltará como uma facada. Você sabia, Olívia. Você sempre soube. E me usou. Repetirá como um mantra até que sua voz se transforme num grito abafado, cheio de rancor. Aos poucos, porém, as lágrimas darão espaço ao olhar frio, calculista. Jacques, mesmo destruído por dentro, começará a vislumbrar o poder que aquela verdade poderia lhe dar. Se revelasse a paternidade, mudaria completamente a dinâmica da família. Samuel perderia força. Rosa ficaria desestabilizada. Davi e Ayla se veriam obrigados a encarar um destino que jamais imaginaram. E ele, Jacques, poderia finalmente assumir o lugar de patriarca, não apenas da empresa, mas do sangue Boaz. Ninguém precisa saber ainda. Isso pode ser minha arma mais poderosa, dirá, guardando novamente os exames dentro do envelope. Mas o vilão não conseguirá conter um estremecimento ao pensar no que significaria olhar nos olhos de Davi e Ayla e chamá-los de filhos. Jacques fechará o armário com força,
como se tentasse trancar também os sentimentos que brotavam de dentro dele. Caminhará até a janela da sala, olhando para o jardim escuro da mansão. Abel, até morto você continua me atormentando. Mas agora é a minha vez. Eu vou transformar essa dor em poder. E quando chegar a hora, todos vão saber a verdade. O reflexo dele no vidro mostrará não apenas um homem vingativo, mas também um pai ferido, dividido entre o desejo de ser reconhecido e a sede de vingança. E, em meio ao silêncio, apenas uma certeza se fará ouvir dentro dele. Davi, Ayla, vocês sempre foram meus, e um dia vão saber.